No dia 5 de fevereiro de 1997, as ruas de Gulja, no oeste da China, estavam cheias de centenas de manifestantes uigures. Eles se reuniram para protestar contra a opressão exercida pelas autoridades chinesas sobre seu modo de vida. O que começou como uma manifestação, logo resultaria em milhares de mortos, presos ou desaparecidos, quando as forças de segurança avançaram contra os manifestantes e a violência irrompeu por toda a cidade. No vídeo de hoje, vamos analisar a história perturbadora do massacre de Gulja. Talvez seja útil começar com a situação em Xinjiang nos anos que antecederam o massacre em 1997 e explicar quem são os uigures. Os uigures são um grupo étnico majoritariamente muçulmano, com sua própria língua e identidade cultural. Embora Xinjiang tenha sido incorporada à República Popular da China em 1949, o governo chinês enfrentou a oposição dos uigures, que desejavam maior autonomia e independência. As autoridades chinesas passaram a ver o nacionalismo uigur e o ativismo religioso como uma grande ameaça ao seu controle da região. Durante a Revolução Cultural, os uigures foram perseguidos em todo o Xinjiang, como parte das tentativas de Mao de erradicar a religião e as tradições feudais. Mesquitas foram fechadas e clérigos muçulmanos foram presos. Algumas famílias uigures foram até mesmo humilhadas. Elas foram forçadas a criar porcos, e mesquitas foram transformadas em pocilgas, em violação aos hadiths islâmicos. Durante a década de 90, as autoridades chinesas intensificaram sua opressão, apresentando-a como uma campanha contra o extremismo religioso e a desordem social. Um alvo específico foi a prática tradicional uigur conhecida como Mashhap. O Mashhap era uma forma tradicional de reunião social usada para discutir problemas dentro da comunidade, como abuso de drogas ou pobreza. Esses eram encontros onde as pessoas podiam socializar, ouvir música e participar de atividades tradicionais. Essas reuniões haviam sido restringidas e alvo de repressão durante a Revolução Cultural. Mas em 1994, os uigures de Gulja retomaram a prática. Para as autoridades chinesas, esses encontros eram suspeitos. Esses encontros eram usados para discutir planos separatistas e nacionalistas, algo que as autoridades chinesas não podiam aceitar como uma ameaça ao seu domínio. Essas reuniões mostraram que os uigures podiam se organizar sem a autoridade chinesa e construir algo que unisse muitas pessoas. Como resultado, os líderes dessas reuniões enfrentaram assédio policial e prisão. As autoridades chinesas os viam como um problema tão grande que os proibiram completamente, junto com outros encontros sociais e iniciativas como ligas de futebol e escolas religiosas. Muitos foram presos por violar essas proibições, aumentando a tensão na região. Na manhã do dia 5 de fevereiro de 1997, centenas de jovens uigures foram às ruas durante o mês muçulmano do Ramadã. O protesto foi uma resposta à prisão de estudantes uigures, algo comum. Mas a manifestação dessa vez logo escalaria. Começou com gritos de slogans religiosos como Allahu Akbar e pedidos por maior autonomia. Essa manifestação foi inicialmente pacífica, mas forças de segurança e cães policiais logo foram enviados para dispersar e controlar a multidão. No dia seguinte, os manifestantes voltaram em grande número, sendo recebidos pela tropa de choque e membros da Polícia Armada do Povo, a força policial paramilitar da China. Os dois lados entraram em confronto, com as autoridades chinesas usando gás lacrimogênio e canhões de água contra a multidão. Eles avançaram pelas ruas, prendendo e espancando pessoas, inclusive crianças. Em resposta novamente, os manifestantes atacaram a polícia e atacaram moradores chineses de forma indiscriminada, incendiando lojas e veículos de propriedade chinesa. À medida que as pessoas souberam que as autoridades estavam tentando impedir a manifestação, cada vez mais moradores foram às ruas, e os confrontos se espalharam por toda a região. Com a escalada da situação, policiais militares abriram fogo contra a multidão. À medida que os distúrbios se espalhavam, a resposta das forças de segurança se tornava cada vez mais severa. A polícia percorreu a cidade, caçando qualquer pessoa suspeita de ter participado das manifestações ou simplesmente de apoiar os manifestantes. Até mesmo os parentes dos manifestantes suspeitos foram detidos e presos. Até 5.000 moradores foram presos durante as 2 semanas após as manifestações, muitos deles sem qualquer acusação. Suas famílias, sem saber por que eles foram detidos, ficaram em suspenso. Muitos não tiveram notícias de seus entes queridos por muitos meses. Muitos dos que foram presos enfrentaram tortura e o pior tratamento imaginável.
E é o tratamento desses prisioneiros que talvez seja a parte mais perturbadora do massacre de Guja. Dos que foram presos, cerca de 300 ou 400 homens, mulheres e crianças foram levados para um estádio a céu aberto. Eles foram mantidos lá, expostos ao frio intenso do inverno de fevereiro. Eles então foram ensopados com jatos de água gelada pelas forças de segurança e deixados em pé, encharcados e congelando por horas. Alguns dos prisioneiros foram então obrigados a correr descalços pela neve continuamente. Muitos sofreram queimaduras pelo frio, levando-os a ter dedos dos pés, dedos das mãos, pés e mãos amputados. Mas dentro das instalações de detenção era tão ruim quanto, se não pior. Os prisioneiros eram primeiro amontoados em caminhões, tão apertados que ficavam uns em cima dos outros, sendo golpeados com cacetetes para forçar ainda mais pessoas para dentro. Ao chegarem aos centros de detenção, os prisioneiros alegam que eram jogados dos caminhões no chão de concreto e arrastados para dentro. Há 2 indivíduos conhecidos que foram mortos enquanto estavam detidos. Acredita-se que tenham sido assassinados durante sessões de tortura. Salam Karri, um ativista e organizador de um time de futebol, e Abdul Halil Abdulmajid, um empresário que havia sido um dos principais organizadores do Meshwap. Abdul Halil teria sido forçado a ficar de frente para a parede com os braços levantados, enquanto os oficiais batiam repetidamente em suas costas. Um ex-prisioneiro também afirmou ter testemunhado um cão de guarda sendo colocado para atacá-lo. Ele morreu sob custódia, com fontes uigures no exílio alegando que ele foi torturado até a morte. Uma afirmação contestada pelas autoridades chinesas. Salam Karri morreu apenas alguns dias após sua prisão. Seu corpo teria sido devolvido à família, apresentando marcas que seriam compatíveis com tortura. Exatamente o que foi feito com ele permanece incerto até hoje. Acredita-se que dezenas foram mortos, embora, devido ao sigilo em torno do massacre, não tenhamos um número exato. O governo chinês fornece um número muito menor do que as estimativas apresentadas por organizações de exilados uigures e ativistas de direitos humanos. As autoridades chinesas relataram 10 pessoas mortas, incluindo um policial. Eles também afirmam que 8 ficaram feridos, com centenas de outros presos. Outras estimativas, como as compiladas pela Anistia Internacional, apontam que aproximadamente 200 pessoas foram executadas. O verdadeiro número de mortos provavelmente nunca será conhecido. Ou pelo menos, não por um bom tempo. O governo chinês continua impondo restrições às informações sobre os acontecimentos do massacre. Jornalistas independentes não têm permissão para realizar investigações. Jornalistas não podem investigar livremente as prisões e mortes, enquanto as famílias dos detidos não conseguem obter informações confiáveis sobre o que aconteceu com seus parentes mortos. A Anistia Internacional vem pedindo uma investigação há anos após os acontecimentos. Em 2003, a Anistia afirmou que sabia de pelo menos 20 pessoas que acreditava ainda estarem presas, mas acreditava que o número real seria consideravelmente maior. Outra testemunha dos horrores do massacre foi Rebia Kadir, uma empresária chinesa de etnia uigur e membro do Congresso Nacional do Povo da China. Ela chegou a Guja na manhã do dia 7 de fevereiro e começou a visitar as famílias das pessoas que haviam perdido entes queridos. Ela encontrou pais cujos filhos haviam sido mortos pelos militares ou cujas filhas haviam sido detidas, levadas sem saber para onde tinham ido. Enquanto ela conversava com uma família, soldados invadiram a casa. Os soldados puxaram os pais pelos cabelos e os chutaram enquanto eram arrastados para o chão. Kadir foi mandada ficar de frente para a parede e avisada de que, se resistisse de qualquer forma, seria morta a tiros. Ela foi forçada, sob a mira de uma arma, a se despir e foi revistada. Em seguida, foi levada para a delegacia, onde lhe disseram para parar sua investigação. Caso contrário, disseram a ela que qualquer pessoa com quem falasse seria assassinada. Mas isso não a intimidou. Ela continuou a se encontrar com as pessoas e descobriu o que havia acontecido. Ela assistiu a imagens da violência horrenda usada pela polícia e pelo exército. Ela viu imagens de manifestantes sendo baleados e seus corpos sendo arrastados pelos cabelos e jogados em caminhões. Ela ouviu os oficiais ordenarem um ataque direto aos uigures, mandando atirar para matar. Kadir foi preso um total de 3 vezes durante sua visita, e aqueles com quem ela foi encontrada conversando também foram presos e encarcerados por compartilhar segredos de Estado. Ela continua sendo uma defensora dos uigures até hoje. A importância de Guja não está apenas nos eventos de fevereiro de 1997. Expressões da identidade religiosa ou cultural uigur passaram a ser tratadas cada vez mais como uma ameaça terrorista ou separatista, algo a ser reprimido com força extrema.
Organizações comunitárias foram restringidas, a atividade religiosa ficou sujeita a um controle governamental ainda maior, e o menor sinal de dissidência era recebido com detenção, tortura e morte. O que aconteceu em Guja é apenas uma parte da batalha da China contra o que ela chama de os três males: terrorismo, separatismo e extremismo religioso. Mais de 25 anos depois, Guja continua sendo um evento profundamente contestado. O governo chinês continua a enquadrar o tratamento dado aos uigures como combate ao terrorismo. Os uigures lembram Guja como um massacre cometido contra manifestantes que exigiam liberdade religiosa e autonomia. Esse massacre não foi um evento isolado, mas sim mais um em uma longa lista de atrocidades. Nos últimos anos, estima-se que 1 milhão de uigures muçulmanos foram detidos no que tem sido chamados de campos de concentração. Essas prisões de reeducação são oficialmente negadas pelo governo chinês, sendo apresentadas como voluntárias. Mas há evidências que sugerem abusos horrendos para destruir à força a religião e a cultura dos uigures. A história de Guja mostra o que acontece quando um governo responde à dissidência e aos pedidos de autonomia com opressão e tortura. É um exemplo sombrio de como um evento é apenas parte de um quadro maior e de como um regime autoritário intensifica a repressão ao seu próprio povo, evento após evento.